boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nesse frio a gente fica um pouco atordoado. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live, né? A mais um vídeo ao vivo, que agora tá uma picaretagem aí, coloca um vídeo de 10 anos atrás e agora eles colocam no Facebook como ao vivo. Mas aqui não, aqui é ao vivo, ao vivo em cores, em carne e osso. Mais em osso do que carne, mas tá valendo. Vem cá. Vamos dividir isso aqui também, como sempre, nos informes, na nossa matéria e na parte final. O que nós temos hoje no concurso? Prestem atenção, hoje eu conversei diretamente no IBGP e lá a gente ficou sabendo que tem uma reunião marcada para essa semana, quinta-feira, às 14 horas, com a Prefeitura para fazer a versão final da retificação dos cargos e das matérias. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês, não dê ouvido a boatos. Volta e meia entra um gaiato lá na nossa página e fala, o concurso está suspenso, ou mesmo no nosso zap, o concurso está suspenso. Não, tá? Mais uma vez, o que foi suspenso, na verdade, não tinha nem sido ainda publicado, era o concurso do magistério, em que o prefeito eleito pediu a retirada do projeto da Câmara. Aquele concurso está suspenso. O que está valendo é aquele concurso geral das 335 vagas que nós estamos acompanhando. Então, quem está chegando agora, por favor, dá uma olhada na nossa página Abraão Graco no Facebook e tem tudo lá do início ao fim, né, do que a gente tem conversado, do que está acontecendo. Então, a boa notícia aí, pessoal, é que nessa quinta-feira vai ter essa reunião final para acertar, né, os pontos dessa retificação. Eu disse para vocês que teria necessariamente uma retificação. Agora, melhor ainda que ela está chegando. Isso significa que o que a gente está estudando aqui, vocês já estão na frente de quem está esperando as inscrições, quem está pagando para ver. Então, o concurso é um pouco isso. É força na peruca e estudar. Horas bunda na cadeira. E legal que eu tenho recebido muito retorno de vocês, né? Gente que estava sem estudar, que começou a estudar. As pessoas que estão vendo nos nossos vídeos uma forma de mesmo retomar um pouco do que parou, mesmo voltar um sonho, que hoje com a internet, a gente sabe que nem todo mundo tem internet, é por isso que nós vamos ter, na verdade, as nossas aulas nas comunidades, nós estamos entrando em contato com as casas paroquiais da cidade inteira. Se você conhece aí um padre, um pastor, que possa abrir a igreja, um salão e tudo mais, para a gente agendar com a nossa equipe para darmos aula aí naquelas comunidades que realmente a internet é a manivela, tem um dia que vem, 3 dias sem vir, mesmo sendo Wi-Fi, enfim. A ideia é que todos possamos caminhar sem deixar ninguém para trás, ok? Qualquer dúvida, pergunta a gente aí ao vivo. Se a gente não puder responder agora, a gente responde depois, tá ok? Hoje nós temos um novo estilo de aula, por quê? O artigo 1º ao 4º, a gente poderia decotar como a gente fez. Agora nós vamos entrar, pessoal, no artigo 5º. E aí nós vamos notadamente verificar que é um artigo bem robusto, né? Tem bastante inciso, então a gente dividiu, tentar ir por live, porque a nossa live é no máximo assim, 30 minutos, até para não cansar, né? E a gente está começando, está aquecendo ainda. Então a ideia é a gente fazer de 20 em 20 incisos. Meu microfone está baixo? Aí, obrigado pelo retorno. Comunicação é tudo, né? Communication. Ok? Então, nós dividimos de 20 em 20, mas não tem problema. Se a gente vê que fica uma coisa meio cansativa e tal, a gente para, a gente continua. E qual que é a ideia? Nós vamos fazer 4 aulas só aulas do artigo 5º. Então, vai ser hoje, amanhã, né? Sexta e terça. Né? Deixa eu confirmar com a produção. Terça, quarta, quinta e sexta. Na verdade, essa semana toda vai ser só de aulas. Terminando a última aula, nós já vamos colocar exercícios daqueles cabeludos para vocês treinarem durante o final de semana e na segunda, porque na terça-feira, na semana que vem, a gente vai começar a correção dos exercícios. Então, é muito legal isso de a gente pegar, sempre dar esse retorno, vocês também, as questões de dúvidas e tudo mais, é no exercício, como eu sempre falo, é 80-20. 80% de correção de exercícios, 20% de aula teórica. Por que isso? Porque, na verdade, mais do que saber a matéria, você tem que saber marcar o X no lugar certo. Mas a gente tem que ter aula, a gente tem que falar sobre dispositivos, senão você não tem como fazer prova.
Ok? Então vamos que vamos. Nós estamos entrando, pessoal, no artigo 5º. O artigo 5º, ele faz parte do título 2, né? Que são os direitos e garantias fundamentais. Isso é legal porque direito e garantia são distintos, né? A garantia é que garante o direito, mas para que fazer um nível superior? É uma separação que Rui Barbosa fazia no início do século XX. Mas isso hoje quase não tem tanta diferença não. Direitos e garantias. Muito bem. O artigo 5º, ele tem o caput. O que é caput? Vamos começar a acostumar com isso. Deixa eu só pegar aqui vamos passar aqui para baixo, né? Direitos e garantias fundamentais. Legal que esse título vai do artigo 5º ao artigo 11, para vocês terem uma ideia. Tá? O artigo 5º, em específico, eles são os direitos dos indivíduos, ou seja, individuais. É direito dos indivíduos têm para se proteger do Estado. Gente, o Estado, seja a União, o Estado, o município, o poder público, ele é muito forte. Ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Por isso que nós temos garantia dos indivíduos em face do Estado. Cuidado, quem vai fazer o concurso de nível superior, eles vão dizer, esses são os direitos negativos. Sim, por que direitos negativos? É bom colocar esse sinalzinho aqui, né? Por que são direitos negativos? Eles são direitos negativos para o Estado. O Estado deve se abster. O Estado deve se abster de agir, ele tem que ficar quieto. Então, os direitos individuais são direitos que os indivíduos têm em face do Estado. Se vocês colocassem direito negativo, aí dá aquele nó na sua cabeça, direito negativo? Como assim? Pode ser direito, pode ser negativo. É vocês guardar. Direito negativo é negativo para o Estado. O Estado tem que se abster. Ele não pode agir. Ele tem que se abster de agir. Beleza? Aqui, isso que vale apenas para o artigo 5º. Vocês vão ver que o artigo 6º, 7º, 8º e 9º, o Estado deve agir. É o contrário. Tá certo? Aqui é negativo, porque o Estado deve se abster. Então vamos para o caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º, eu vou ler ele rapidinho, porque na verdade cobram muitos incisos, mas só estava explicando o que era caput. Né? Artigo 5º, caput. Isso é do latim, esse C aqui está horrível, né? Minha letra é horrível. Se fosse caligrafia, eu morreria de fome. Caput. É cabeça. Se vocês pegarem logo depois do artigo 5º, ele começa a falar. Então, toda vez que tem essa ideia, eles chamam de caput. Não é caput não, tá bom? É caput. Caput, cabeça. Então, o que diz a cabeça do artigo 5º? Vocês vão ver que é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Cuidado com essa palavra aí, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Da ideia que se o estrangeiro for residente no Brasil, a gente pode escalpelar o sujeito, pode fazer arrastão, matar, nada disso, tá? Os direitos que estão aqui, eles são para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no Brasil na sua integridade. Significa o seguinte, mesmo que o estrangeiro, ele não é residente, ele está passando um dia aqui, ele não tem direito à vida, seria meio, né? O cara está chorando loló para entender um negócio desse. Obviamente que o entendimento é que a inviolabilidade é mesmo que o estrangeiro não esteja residente aqui. A questão da propriedade aí é outras coisas, são outras coisas, tá ok? Mas cuidado, da ideia de que só tem direito à vida, à propriedade, quem é só o estrangeiro que é residente aqui. Não é verdade. O Supremo hoje interpreta isso de forma muito mais ampla. Tranquilo? Resolvido, então, o caput é o que eles chamam de princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Desculpa. Da igualdade, né? Da igualdade. Todos são iguais perante a lei.
sem distinção, inclusive garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, à propriedade e os direitos vão estar sendo elencados a partir de agora. Então vamos ao primeiro. O artigo 5º, no inciso 1º, vai estar aí na tela para vocês. Vai estar aí na tela? Também não vai estar na tela. O artigo 5º, inciso 1º, vai dizer: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Esse é, olha só, se o caput é o princípio da igualdade geral, que a gente podia dizer, né? O inciso 1, guarda essas palavras, vou dar um macete para vocês. Ó. Inciso, parágrafos e alíneas. Se tu tiver em algarismo romano, a palavra chama inciso. Vamos começar a pegar os macetinhos aí, tá? Eu já sei quem é formado em direito, já teve cursinho, já sabe, né? Mas nem todo mundo. Né? Toda vez que tiver algarismo romano, X, né? Isso aqui é inciso, ok? Depois dos incisos nós temos essas cobrinhas aqui, ó. A gente chama isso de parágrafos. E toda vez que tiver a letra A, B, C, D são alíneas. Alíneas. Ok? Aí pode voltar aí o vídeo, o dia que você não... Ah, eu esqueci como é que é, no início do vídeo aí da nossa aula, então vai estar assim. Então vamos para o inciso 1º. O inciso 1º vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E ainda vai dizer, olha lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aqui é o princípio da igualdade de gênero. Princípio da igualdade de gênero. E pelo amor de Deus, seja igual, o princípio da igualdade geral, seja o princípio da igualdade de gênero, existe toda uma lógica que vai falar do seguinte, presta atenção. Igualdade não é tratar todo mundo igual. Na verdade é o que o Rui Barbosa dizia. É tratar os iguais, presta atenção, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Se você só olhar a igualdade de gênero, você vai dizer, por que a licença maternidade para a mulher é muito maior do que a licença paternidade? Direitos iguais. Não é verdade. Então, tratar os iguais de formas iguais. Toda mulher tem direito à licença maternidade de 120, podendo ser prorrogada para 180 dias. E os desiguais? O homem tem direito a 5, agora servidor público tem direito a 20. Enfim, os homens são tratados desigualmente por causa das desigualdades. E as mulheres igualmente por causa da igualdade. Esquisito isso, mas guardem isso. Igualdade jurídica não é tratar todo mundo igual, mas é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Matar a charada? Muito bem. Falamos do caput, falamos do inciso 1. Vamos para o inciso 2. O inciso 2 vai dizer: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 2 é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade estrita. A palavra é lei. Presta atenção. Isso é muito legal. Alguém está falando, chega para você e fala assim, fulano, é proibido fazer isso? Ou alguém chega assim, você não sabia que isso aí é proibido? Sua pergunta é, onde é que está escrito? Não é isso? Presta atenção, pessoal. É somente por lei que você pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Significa que, e se for por decreto? Não, pessoal, decreto não pode fazer isso. Uma porcaria, eu falo uma porcaria, também não. Somente por lei que você pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós somos da família chamando de direito romano-germânico. A ideia é de que as proibições, geralmente as proibições, elas têm que estar escritas. A ideia é, eu posso fazer tudo aquilo que as leis não proíbam. Então, eu só posso deixar de fazer alguma coisa se tiver uma lei proibindo. Seja penal, seja administrativa, seja civil. Princípio da legalidade estrita. Cuidado que em prova eles gostam de colocar assim, somente por decreto, somente por portaria, ó, né? Não. É somente por lei.
ok? Ah, mas o decreto proíbe. Oh, gente, o decreto é só proíbe se ele tiver o quê? Fundamentado numa lei, ele estiver dissecando uma lei. Ele não pode, vamos supor que não tem uma lei e vem um decreto fazendo as coisas. Não pode. Decreto não pode criar direito nem obrigação. Tranquilo? Vamos para o próximo inciso, o inciso 3º. Vai dizer: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Proibição da tortura ou do tratamento desumano, degradante. Presta atenção. A tortura, pessoal, ela está aí logo no início por causa do regime militar de 64. Que alguns dizem que não foi nada daquilo, que foi tudo mil maravilhas, e vão voltar no moço aí que gosta de ditadura militar. Cuidado com isso. Proibição da tortura. Você sabia que, olha isso, lá no artigo, nesse mesmo artigo 5º, mais na frente, vai dizer que no Brasil existe pena de morte. Existe pena de morte em tempos de guerra. Você sabia que na guerra você pode morrer, mas nunca pode ser torturado? O único direito absoluto, vocês vão ver que o tempo inteiro não há direito absoluto. Cuidado. A tortura. Em nenhum momento a nossa ordem jurídica admite tortura. A nossa ordem jurídica ela admite matar. Vocês vão ver que no caso de guerra declarada, pode-se matar. A lei deixa matar. A pena de morte existe em tempo de guerra no Brasil. Nunca torturar. É a ideia da questão da consciência. Você pode morrer, mas nunca vão poder te torturar. Então, proibição da tortura ou por tratamento de tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Liberdade de pensamento. Vírgula, vedado o anonimato. Tem um Supremo Tribunal Federal que está enfrentando um negócio muito interessante. Se aqueles black blocs, aquele pessoal que vai mascarado para as manifestações, é uma manifestação legítima. Alguns vão dizer que é inconstitucional, porque é o seguinte, você tem direito de liberdade, mas vocês estão vendo que liberdade com responsabilidade? Santa Luzia é a terra dos fakes, né? Isso eu acho que cada um perfil, 10, 9 são fakes. Então, o fake no Facebook, você vê que ele é combatido. O Facebook tem uma política de combate. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, olha, você pode falar o que você quiser, meu amigo, mas você tem que assumir responsabilidade pelo que você diz. Tá certo? Então, a liberdade de pensamento, assim vocês vão ver de manifestação e tudo mais, não tem nenhum problema. Fique à vontade, tá? Mas você tem que assinar embaixo. Tá certo? Coloca no seu perfil o que você pensa, então. É muito fácil pegar um perfil falso e falar mil coisas do adversário, ou o que seja. Então, artigo 5º, inciso 4, princípio da liberdade de pensamento. É permitido, é mais do que isso. No artigo inciso 4 vai dizer, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Vocês estão vendo que a ideia de liberdade e responsabilidade andam junto? Olha a primeira parte. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, o direito de resposta proporcional à agressão. É a mesma coisa, tá certo? A agressão proporcional. Hoje nós temos uma lei do direito de resposta. A ideia ainda, além do direito de resposta, pessoal, você tem ainda a indenização, ó, mais a indenização por dano material e por dano moral. Dano material é aquilo que efetivamente você perdeu ou você deixou de ganhar. E dano moral é uma lesão a seu direito de personalidade. Hoje eles falam que tem uma indústria do dano moral. Pisou no seu pé no elevador, opa, quer dano moral. Não. Dano moral, gente, não é qualquer infortúnio, não, tá? É um infortúnio, sim, mas que seja grave, tá certo? Que venha a descontinuidade ou que venha a agredir o seu direito de personalidade, o que você sente de si mesmo ou mesmo perante a sua comunidade. Não é qualquer agressão que dá dano moral, não. Tá ok?
Então, direito de resposta proporcional ao agravo ou agressão, além da indenização por dano material e por dano moral. Inciso 5 aí, tá ok? Ah, tem a imagem, né? Muitos vão dizer que, na verdade, o moral está na imagem. Vamos colocar a imagem aqui também. Porque, cuidado que na prova, eles cobram muito a letra da lei, tá? Direito de resposta proporcional ao agravo, mais a indenização por dano material, moral e a imagem. Muitos dizem que, na verdade, o dano à imagem está aqui dentro. Mas como essa prova de vocês, ela vai cobrar o que está escrito, é a literalidade, fiquem à vontade, tá certo? Material, moral e de imagem. Muito bem. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente ir para o inciso 6. Depois vocês comentam para mim aí se tá bom assim, o inciso 6, tá certo? Ó, se tá copiando assim, tá legal. A gente vai seguindo para a gente dar uma celeridade maior. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de cultos e liturgias. Olha, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Inciso 6. Liberdade de consciência e de crença. Crença, pessoal, é quem crê em alguma coisa, tá certo? Independente da religião. Consciência é até o ateu ou o agnóstico. Tá certo? Uma questão filosófica e tudo mais. Mas a lei, o que abrange essa liberdade de crença e mesmo a liberdade de consciência? Os templos. Olha a segunda parte. Vamos ler tudo de novo. É inviolável a liberdade de crença e de... Desculpa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de culto e suas liturgias. Cultos e liturgias. O que eu quero chamar a atenção aqui? Pensa, pessoal, eu lembro no início da minha advocacia, alguém foi lá para denunciar um terreiro, porque ele sacrificava animais, e aí a pessoa estava sendo criminalizada por sacrificar animais. Não, pessoal, a proteção constitucional garante, sim, que possa se sacrificar os animais. Ah, se sacrificar a gente. Não abusa não, tá certo? Outra coisa, liturgias. O pessoal do Santo Daime, aquele chazinho lá, pessoal, se for olhar, ele está dentro das drogas ilícitas, sabia disso? Então, na verdade, mas se faz parte da liturgia, ela é protegida constitucionalmente, ela passa a ser típico, passa a ser, né, vamos pegar a teoria mais comum, né? É típico, ilícito e culpável? Não, ela não pode ser típico, mas não é ilícito. Por quê? Porque a Constituição, ela chama, né, o que o Zaffaroni vai dizer na conglobante, tá? Ele engloba. Então, mesmo que uma liturgia possa ter um chazinho que é proibido, que é droga, opa, onde é que tem? Onde tem? Tem uns doidão assistindo a aula aí, falou, opa, onde é que tem esse negócio aí, né? E cultos, tá certo? Mesmo que venha ferir alguma lei, mas se fizer parte da liturgia, ela é resguardada constitucionalmente, ok? Vamos ainda no âmbito da religião, inciso 7. Tá nessa mesma pegada aí. É assegurada, nos termos da lei, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É o que eles chamam de capelania. Bonito isso, né? Capelania. Vocês já viram no hospital, não tem um pessoal que faz visitação domingo? Às vezes o cara nunca viu, pô, nem mais gordo e nem mais magro, você tá na cama lá, eu já fiquei internado na Baleia quando era novinho, né? Aí passava o pessoal lá, fazia oração, é aquilo ali. Então, é o que está dizendo aí, ó, o alento para o espírito, inciso 7º, é assegurar nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, capelania, tá certo? Assistência religiosa, nos locais de internação civis e militares. Ok? Tranquilo? Vamos lá. 7, 8. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vedação
Vedação às escusas, não é isso? Escusas de consciência. O que é isso? Você imagina só. Vamos supor que eu seja de uma religião em que quinta, sexta e sábado não posso trabalhar. Ou mesmo não posso prestar serviço militar. Mas peraí, o serviço militar é obrigatório. Então, vocês concordam que eu estaria usando de uma questão de consciência ou mesmo religiosa para não fazer uma coisa que é a todos imposta? Então, na verdade, a vedação às escusas de consciência, desde que seja o quê? Uma prestação o quê? Alternativa. Ora, nós acabamos de ver que todos são iguais perante a lei. Eu não posso pedir uma excusa de consciência, falando, não, eu sou da religião tal, então não posso fazer o serviço militar. Não, meu amigo, então vai fazer uma prestação alternativa. Tá ok? A questão religiosa. O sujeito não vai fazer prova, parece que é domingo ou sábado, né? Tem um negócio do vestibular, mesma coisa. Então, eles ficam durante um tempo para depois fazer. O que eles não podem guarda isso, eles não podem usar isso para benefício próprio, ou usar da própria torpeza para se beneficiar. Porque eu estaria tratando desigual quem é igual. Então, isso vem do princípio da igualdade, tá ok? Então, vou só ler o dispositivo de novo. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, ninguém é privado de direito. Por exemplo, serviço militar obrigatório. Se eu não prestar serviço militar obrigatório de sexo masculino, pessoal, eu não posso fazer concurso público. Eu não posso, tem várias coisas que são tirados. Ah, mas é porque eu sou da igreja tal. Então, meu amigo, faz uma prestação alternativa. Ah, eu também não quero. Aí, sinto muito. Tá certo? É isso que esse dispositivo está dizendo. Inciso 9. Vamos lá para o 9. Aí, ó. Algarismo romano é legal, né? 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ó, vedação à censura. Vocês estão vendo que essa Constituição ela foi feita muito vendo para trás, que a gente estava voltando da ditadura militar? Você sabia que para ter jornal existia um censor na redação dos jornais e a boneca do jornal tinha que passar por ele? Então, na verdade, é vedação à censura. Não se pode ter uma censura prévia, artística, intelectual ou de comunicação. Ah, mas se o cara exagerar, posteriormente vai ter que responder. Lembra lá do inciso 4? Para indenização, para direito de resposta, também para o quê? Para indenização, por dano material, por dano moral ou a imagem. Tá ok? Então, vedação à censura. Inciso 9, vou ler novamente. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 10. Eu acho que nós vamos ficar até o inciso 10 hoje, tá? Aí amanhã a gente continua aqui onde parou, que eu acho que eu empolguei aqui e a gente falou demais. Inciso 10. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação. Presta atenção aqui que a inviolabilidade da intimidade é como se fosse assim, intimidade e vida privada. Vida privada, pessoal, não é a mesma coisa que intimidade. Nossa, a vida tá feia aqui, né? Vamos voltar aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Vida privada, intimidade. Vocês estão vendo que a vida privada é quase que uma interface entre o público e o privado? Ah, o Abraão dá cheque sem fundo. Opa, minha vida privada. O Abraão é casado, o Abraão... enfim, a minha vida privada ela tem quase que uma interface com a vida pública, né? Vida pública. Vida privada. Agora, a intimidade não. Tá? A intimidade, vocês viram que ela é ainda mais protegida e a Constituição faz essa distinção. Senão ela poderia só falar assim, ó, vida privada. Não. Ela fala da vida privada e da intimidade. Vamos ler novamente? São invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação. É a mesma ideia, liberdade com responsabilidade. Se exagerar aqui, indenização por dano material e por dano moral. Tranquilo aqui? Nós vamos ficar por aqui, pessoal. A partir de amanhã, nós vamos, o dia que a gente puder falar mais um pouco, mas a ideia é de respeitar um pouco desse time aí, porque não vão ser, na verdade, 4 dias direto, então a gente vai tentar fazer aí, pelo menos o primeiro dia seja um pouco mais leve, tá ok? Aí amanhã a gente continua no artigo 5º, inciso 10. No mais, agradeço aí a vocês, aguarda o comentário, vamos ver se amanhã a gente vai estar com esse material mais digitado, mas a ideia é de dar uma dinâmica maior para a aula. Deixe seus comentários se assim está melhor, ou se quer que volta com o texto escrito na tela. Eu aguardo vocês, uma boa noite e até lá.